pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e hoje eu vou atender aqui a um pedido do inscrito Rafael que me mandou essa mensagem aqui por e-mail. Ele diz assim: boa tarde, professor. Me ajudará muito se você puder me dizer se tem algum recurso, erro da banca, possível em matemática nessa prova. Agradeço desde já. Bom, Rafael, a prova eu resolvi e no meu entendimento ela não apresentou nenhuma questão que possa caber algum recurso. Assim eu vou resolver essa prova para poder te ajudar aí no seu entendimento. Essa prova, pessoal, foi a prova de matemática do concurso de nível médio para técnico de processo administrativo júnior da SP-Trans, que aconteceu no dia 21 de janeiro de 2024. E lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo aqui essas questões, isso aqui é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você se sentir mais confortável. Essa é apenas a minha sugestão de resolução. Então vamos lá resolver essa prova para poder ajudar aqui o inscrito Rafael. Bora lá! Pessoal, então a primeira questão dessa prova foi essa questão 11, que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: considere o seguinte título de uma reportagem publicada em um jornal eletrônico em 23 de fevereiro de 2023. Contratação de jovens aprendizes em 2022 é 10% maior que no ano anterior no Pará. Na reportagem é informado que o número de registros de jovens aprendizes no Pará em 2022 foi igual a 10.453. Isso significa que em 2021 o número de registros na mesma modalidade foi um número entre qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que de acordo aqui com essa reportagem está dizendo que essa contratação de jovens aprendizes aqui em 2022 ela é 10% maior que no ano anterior, ou seja, no ano de 2021 no Pará. Então, observe, a contratação aqui no ano de 2022 ela é 10% maior que a do ano anterior. Então, essa contratação de 2022 ela vai ser igual à contratação do ano anterior de 2021, como ela é 10% maior, então mais 10% dessa contratação de 2021. Então, observe, a contratação de 2022 foi igual à contratação de 2021 mais 10% dessa contratação de 2021. A contratação de 2022, de acordo com a reportagem aqui, ela é 10% maior que a contratação do ano anterior, que foi de 2021. Agora, observe que ela está informando para a gente que essa contratação de 2022 aqui, foi de 10.453 jovens aprendizes. E ele quer que a gente determine qual foi a contratação aqui do ano de 2021. Então, essa contratação 2021 é o que nós precisamos saber. Como eu não sei quanto que vale essa contratação, quanto que foi essa contratação aqui de 2021, vamos falar que vai ser uma quantidade X aqui de jovens aprendizes. Pronto, então aqui agora nós temos essa equaçãozinha aqui para a gente resolver. Então nós vamos ter aqui, 10.453 é igual a essa contratação de 2021 aqui, que é X, mais 10% dessa contratação de 2021, que é X. Agora repare, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,1. Então aqui vai ser mais 0,1 dessa contratação 2021, que é x. Então mais 0,1 de x. De matemática é vezes. Então isso aqui vai ficar mais 0,1 vezes x. Então a gente vai ter que 10.453 é igual. Aqui nós temos 1x mais 0,1x. Quanto que é 1x mais 0,1x? Vai dar 1,1x. Agora, se 10.453 é igual a 1,1x, então 1,1x é igual a 10.453. Para a gente achar agora o valor desse x, que é essa contratação de 2021, que é o que a questão está querendo, basta a gente pegar esse 1,1 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas aqui, para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula aqui. Como a gente só tem uma casa aqui depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 10. Porque ao multiplicar 1,1 aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso aqui vai ficar 11 vezes x. E multiplicando 10.453 por 10, só acrescentar um zerinho aqui no final, que isso vai dar 104.530. Agora fica mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. A gente pega esse 11, está multiplicando, a gente passa dividindo. Aí agora é fazer essas continhas aí no cantinho do papel. Pegar 104.530 e dividir por 11. E se você fizer essas continhas, aí você vai encontrar um valor que se aproxima de 9.503. Assim, a contratação no ano de 2021 de jovens aprendizes foi de aproximadamente 9.503 jovens.
Então, observe, esse número de registros aqui nessa modalidade foi um número entre qual desses aqui? Então, essa quantidade que contratada no ano de 2021 foi 9.503. Esse número aqui, 9.503, é o número que está aqui na letra A, entre 9.350 e 9.450. 9.503 vai estar aqui entre 9.350 e 9.450? Claro que não, então essa letra A é falsa. Vamos na letra B. Esse número 9.503 é um número que está entre 9.450 e 9.550? Sim, 9.503 vai ser um número que vai estar aqui, ó, entre 9.450 e 9.550. Então essa daqui é verdade. Ele está entre 9.550 e 9.650? Claro que não, essa é falsa. Ele está entre 9.650 e 9.750? Também não, então essa é falsa também. 9.750 e 9.850? Também não. Portanto, a única alternativa correta vai ser a da letra B. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Questão 12, pessoal, tratou de análise de gráfico e razão e proporção. A questão diz assim: o gráfico apresenta a distribuição do número total de reclamações tratadas por Rafaela e Edivaldo nos meses de janeiro a março em determinado serviço de atendimento ao consumidor de uma grande loja de departamento. Assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. E aqui ele deixou esse gráfico aqui para a gente, indicando aqui a distribuição do número de reclamações tratadas aqui, ó, por Rafaela e por Edivaldo. Perceba que, de acordo com a legenda aqui, ele está indicando que o número de reclamações tratadas aqui por Rafaela está aqui em cinza, enquanto que o número de reclamações tratadas aqui por Edivaldo está em preto. Então, as colunas em cinza aqui estão indicando que o número de reclamações tratadas por Rafaela. Os que estão em preto aqui é o número de reclamações tratadas aqui por Edivaldo. Mas perceba que ele está indicando aqui para a gente tudo em porcentagem. Então, todas as informações aqui estão em porcentagem. Nós não sabemos qual foi essas quantidades que foram tratadas aqui, tanto no mês de janeiro, quanto no mês de fevereiro ou no mês de março. Então, observe, nós não sabemos qual é essa quantidade, qual é o número de reclamações que foram tratadas aqui em cada um desses 3 meses. Portanto, a gente não consegue determinar qual que é o número de reclamações que foram tratadas tanto por Rafaela quanto por Edivaldo em cada um dos 3 meses. Nós temos aqui o percentual aqui desse número de reclamações que foram tratadas por eles nesses 3 meses. Mas o número de reclamações a gente não sabe. Nós temos apenas o percentual. Bom, então com base nessas informações aqui desse gráfico, nós vamos analisar agora essas alternativas aqui. Na letra A está dizendo que o número de reclamações tratadas por Rafaela em janeiro foi maior que o número de reclamações tratadas por ela em fevereiro. Reparem, nós não sabemos qual que é essa quantidade de reclamações que foi tratada por Rafaela aqui no mês de janeiro, nem no mês de fevereiro. Nós temos qual é o percentual dessas reclamações. De fato, o percentual das reclamações tratadas por Rafaela em janeiro foi maior que o percentual das reclamações tratadas por ela em fevereiro. Observe, qual foi o percentual das reclamações tratadas por Rafaela aqui no mês de janeiro? No mês de janeiro aqui, ó, foi 40%. E qual foi o percentual tratado por ela aqui no mês de fevereiro? Repare que em cinza aqui no mês de fevereiro foi 30%. Então, esse percentual de janeiro realmente foi maior que o percentual aqui de fevereiro. Mas nós não sabemos quais são essas quantidades. Então, nós não podemos afirmar que necessariamente o número de reclamações tratadas aqui por Rafaela em janeiro foi maior que o número de reclamações tratadas por ela em fevereiro. O percentual, sim, é verdade, mas a quantidade de reclamações nós não podemos afirmar que seja necessariamente verdadeiro. Portanto, essa letra A ela é falsa. Na letra B, o número de reclamações tratadas por Edivaldo em janeiro foi menor que o número de reclamações tratadas por ele em fevereiro. Novamente, ele está falando aqui em quantidade de reclamações, em número de reclamações. Nós não temos essa informação. Então, nós não podemos afirmar que o número de reclamações tratadas por Edivaldo em janeiro foi menor que o número de reclamações tratadas por ele em fevereiro. De fato, se a gente for olhar aqui em termos percentuais, veja, Edivaldo é o que está em preto. Então, o percentual aqui tratado por Edivaldo aqui em janeiro foi quanto? Mas repare, aqui, ó, de 40% até 100% foi 60%. Agora, no mês de fevereiro, de 30% aqui, ó, até 100% foi 70%. Então, esse percentual aqui de janeiro realmente foi menor que o percentual de fevereiro. Mas isso em termos percentuais.
No entanto, nós não temos essas quantidades, então nós não podemos afirmar que necessariamente seja verdade que o número de reclamações que foram tratadas por Edivaldo em janeiro foi menor que o número de reclamações tratadas por ele em fevereiro. Então essa aqui nós não podemos afirmar que seja uma afirmação necessariamente verdadeira, então ela é falsa também. Letra C. Em fevereiro, Rafaela tratou 30% das reclamações tratadas por Edivaldo. Vamos lá, em fevereiro aqui, no mês de fevereiro, Rafaela tratou 30% das reclamações tratadas por Edivaldo. Então veja, Rafaela tratou aqui 30% de fato, mas é 30% do total, não 30% das reclamações tratadas aqui por Edivaldo. Então, letra C, em fevereiro, Rafaela tratou 30% das reclamações tratadas por Edivaldo? Não, essa daqui é falsa. Letra D. Em março, para cada 2 reclamações tratadas por Edivaldo, 3 reclamações foram tratadas por Rafaela. Repare, está falando aqui do mês de março. Em março, para cada 2 reclamações tratadas por Edivaldo, 3 reclamações foram tratadas por Rafaela. O que está dizendo aqui para a gente é que a razão entre o número de reclamações tratadas por Edivaldo para o número de reclamações tratadas por Rafaela vai ser de 2 reclamações do Edivaldo para 3 reclamações aqui para a Rafaela. Então, como é uma razão, vou colocar aqui um traço de fração. Ele está dizendo, a razão entre o número de reclamações tratadas aqui por Edivaldo, que eu vou chamar de E, está para o número de reclamações tratadas por Rafaela, que eu vou chamar de R. Esta razão aqui ela vai ser de 2 reclamações tratadas por Edivaldo para 3 reclamações tratadas aqui por Rafaela. Então, ele está afirmando para a gente que a razão entre o número de reclamações tratadas por Edivaldo para o número de reclamações tratadas aqui por Rafaela, esta razão é de 2 para 3. A cada 2 reclamações tratadas por Edivaldo aqui, nós temos 3 reclamações tratadas aqui por Rafaela. Então, nós precisamos verificar se essa razão aqui, de E para R, se realmente isso aqui procede. Então, nós precisamos verificar se essa razão aqui, de fato, ela é de 2 para 3. Então, vamos colocar aqui um traço de fração e vamos verificar no gráfico. Então, como ele está falando aqui no mês de março, então vamos lá, no mês de março aqui. No mês de março, qual foi a percentual tratada aqui por Rafaela? Repare, Rafaela, que é essa parte que está aqui no mês de março. Aqui representa quanto? Representa de 0 até 60%, isso aqui representa 60%. Edivaldo, essa parte vai daqui até chegar aqui em 100%. Então, daqui até chegar aqui em 100% vai dar quanto? De 60% até 100%, então aqui foi 40%. Mas é 40% desse total que foi tratado aqui no mês de março. Quantas foram as reclamações tratadas aqui no mês de março? Nós não sabemos. Então, falar que aqui vai ser uma quantidade M qualquer. Então, repare aqui, se a gente for analisar, aqui, para o caso do Edivaldo é 40% desse total M. Para o caso aqui da Rafaela, 60% desse total M. Bom, como isso aqui é em termos percentuais, 40% a gente sabe que é 40 sobre 100, que é 0,4. 60% da mesma forma, 60 sobre 100, que é 0,6. Então, aqui, 40% desse total M aqui vai dar quanto? Vai dar 0,4 vezes M. 40% de M. Então, é 0,4 aqui vezes M. 40% é 40 sobre 100. O mesmo ocorre aqui com relação a Rafaela. É 60% desse total M. 60% é 60 sobre 100, que é 0,6. É 0,6 de M. De matemática é vezes, então isso aqui é 0,6 vezes M. Pronto, então agora nós sabemos qual foi a quantidade tratada aqui, tanto por Edivaldo quanto a quantidade tratada aqui, por Rafaela. Então vamos verificar aqui. A quantidade tratada aqui pelo Edivaldo aqui foi quanto? A quantidade tratada pelo Edivaldo, repare, foi 0,4 M. Deve estar para a quantidade tratada aqui da Rafaela, que foi de quanto? Foi de 0,6 M. Aqui vai poder cancelar esse M aqui com esse M de baixo. Então aqui vai sobrar 0,4 sobre 0,6. Aqui, para facilitar, nós podemos eliminar essa vírgula, multiplicando aqui em cima e embaixo, que é por 10. Então, aqui vai ficar traço de fração, 0,4 aqui, vezes 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a direita, que isso aqui vai ficar 4. Aqui é a mesma coisa, 0,6 aqui vezes 10, desloca a vírgula uma casa para a direita, vai ficar 6. Dá para simplificar aqui, 4 por 6, dividindo em cima e embaixo por 2. 4 por 2 vai dar 2. 6 por 2 vai dar 3. Então, de fato, essa razão aqui, repare, deu 2 para 3. Assim, em março, realmente aqui, a razão entre o número de reclamações tratadas por Edivaldo está para o número de reclamações tratadas aqui pela Rafaela, nesta razão de 2 para 3. Ou seja, a cada 2 reclamações tratadas por Edivaldo, nós temos 3 reclamações que foram tratadas aqui pela Rafaela. Portanto, essa letra D, realmente ela é verdadeira, ela é necessariamente verdadeira. E, finalmente, letra E. Nos 3 meses, o número total de reclamações tratadas foi igual. Claro que não, né, pessoal? Nós não sabemos quais foram essas quantidades que foram tratadas em cada um desses 3 meses. Nós sabemos que o percentual para todas tem que ser o mesmo, tem que ser 100%. No entanto, as quantidades eu não sei,
pode ser que tenha se tratado a 300 reclamações, nesse mês de fevereiro tenha sido 100 reclamações, no mês de março pode ter sido 500 reclamações, nós não sabemos quais foram essas quantidades. Então, nos 3 meses, esse número total mensal de reclamações tratadas foi igual? Evidentemente, não necessariamente. Então, essa daqui também é falsa. Assim, a única alternativa correta vai ser na letra D. Show de bola, uma questão um pouco grande, né, que a gente tem que fazer muita interpretação, mas foi uma questão muito boa, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou aqui de média aritmética simples. A questão diz assim, Marcelo, Débora e Sérgio trabalham em uma mesma empresa e até o mês anterior a média do salário deles três era igual a R$ 8.200, sendo que o salário de Marcelo era R$ 1.400 menor do que o salário de Débora e R$ 1.100 maior do que o de Sérgio. Nesse mês, os três foram promovidos. Sérgio passou para o antigo cargo de Marcelo, que assumiu o cargo de Débora, que passou a exercer outro cargo. Com essas promoções, Sérgio passou a receber o antigo salário de Marcelo, que por sua vez passou a receber o antigo salário de Débora. Ou seja, então repare, nós precisamos determinar aqui qual que era o salário de Débora anteriormente. Então vamos lá. Repare que ela está informando aqui no texto que nós temos essas 3 pessoas aqui, o Marcelo e a Débora e o Sérgio, que trabalham nessa mesma empresa. E informou que até o mês anterior, a média do salário deles 3 era de R$ 8.200. Então, a média do salário dos 3 aqui, até o mês anterior, era de R$ 8.200. Também informou para a gente aqui no texto que o salário de Marcelo era R$ 1.400 menor do que o salário de Débora. Então, observe, está informando que o salário de Marcelo era R$ 1.400 menor do que o salário de Débora. Mas qual que era esse salário de Débora? Esse salário de Débora a gente não sabe exatamente o que nós estamos querendo saber aqui. Qual que é o antigo salário de Débora. Então, eu não sei qual que é o salário de Débora, eu vou falar então que vai ser um salário X. Mas sabemos que o salário de Marcelo era R$ 1.400 menor do que o salário aqui da Débora. Então, o salário de Marcelo tem que ser o salário de Débora, que é X, menos R$ 1.400. Mas também informou que o salário de Marcelo é R$ 1.100 maior do que o de Sérgio. Então, qual vai ser o salário de Sérgio? Então, observe, se o salário de Marcelo é R$ 1.100 maior do que o salário de Sérgio, então significa que o salário de Sérgio tem que ser R$ 1.100 menor que o salário de Marcelo. Então, novamente, se o salário de Marcelo é R$ 1.100 a mais do que o de Sérgio, então o de Sérgio tem que ser R$ 1.100 a menos do que o de Marcelo. Então, o salário de Sérgio vai ter que ser o salário de Marcelo aqui, que é X menos 1.400, menos R$ 1.100. Bom, fazendo essas continhas aqui, nós vamos ter que o salário de Sérgio vai ser X menos 1.400 menos 1.100, isso aqui vai ficar então menos R$ 2.500. Pronto, então agora nós sabemos que o salário de Marcelo é X menos R$ 1.400, o salário de Débora é X e o salário do Sérgio é X menos R$ 2.500. Mas nós sabemos que a média desses 3 salários aí é R$ 8.200. E média a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima a gente vai colocar a soma dos termos. E a soma dos termos aqui vai ser a soma desses 3 salários. Então aqui vai ser a soma do salário do Marcelo, que é X menos R$ 1.400, com o salário da Débora, que é X, mais o salário do Sérgio aqui, que é X menos R$ 2.500, dividido pelo total de termos. O total de termos aqui é o total dos salários, que nesse caso são 3 salários, porque são 3 funcionários. Então isso aqui é dividido por 3. Essa média que a gente sabe que é R$ 8.200. Pronto, repara que nós conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse 3 aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. E aqui já vamos fazer essas continhas aqui em cima. X mais X, 2X, mais X aqui, 3X. Menos 1.400, menos 2.500, aqui vai ficar menos 3.900. E 3 vezes 8.200 aqui vai ficar 24.600. Vamos pegar esse 3.900 e passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 3x, que é igual 24.600. Somado aqui com 3.900, a gente vai encontrar 28.500. Assim, para achar o valor de x, que é o que nós estamos querendo, vai ser 3 multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Dividindo 28.500 por 3x, então vai dar 9.500. Portanto, o salário da Débora, o salário anterior da Débora aqui, no antigo salário de Débora, é de R$ 9.500. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que eu resolvi utilizando ou produto de 2 números consecutivos ou resolução de uma equação de segundo grau.
A questão diz assim: em um curso de formação de novos técnicos de enfermagem do trabalho, contratados por meio do último concurso, uma das atividades consistiu na elaboração por cada novo técnico contratado de pequenos resumos sobre as principais qualidades identificadas sobre cada um dos demais colegas contratados em fichas, uma ficha para cada resumo. Ao final dessa tarefa, cada técnico recebeu as fichas com as qualidades identificadas pelos colegas sobre ele. Se ao todo foram elaboradas 132 fichas, o número de fichas que cada técnico recebeu foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que nesse curso de formação de novos técnicos de enfermagem do trabalho, uma das atividades aí consistiu na elaboração por cada novo técnico contratado de pequenos resumos sobre as principais qualidades identificadas aqui sobre cada um dos demais colegas contratados aqui em fichas, uma ficha para cada resumo. Então, cada um desses novos técnicos aqui precisou aqui elaborar um resumo sobre cada um dos demais colegas contratados. Então, cada novo técnico precisou elaborar aqui um resumo sobre cada um dos demais colegas contratados aqui, mas em fichas. E ele falou que é uma ficha para cada resumo. Se é uma ficha para cada resumo, então aqui, cada resumo desse aqui é uma ficha. Então, ele precisou elaborar aqui uma ficha resumo sobre cada um dos demais colegas. Então, cada novo técnico precisou elaborar aqui uma ficha resumo aqui sobre cada um dos demais colegas. Ele não vai elaborar sobre ele mesmo, é sobre cada um dos demais colegas. E falou aqui que ao todo foi elaborado 132 fichas. Portanto, aqui, ó, o total de fichas elaboradas foram 132 fichas. Agora, repare, como que a gente determina esse total de fichas? Como é que a gente sabe que vai dar esses 132 fichas aqui? Para a gente saber que o total de fichas aqui é 132, o que a gente precisa fazer é pegar aqui a quantidade total de técnicos que nós temos aqui, o número total de técnicos que nós temos aqui nesse momento, e multiplicar isso aqui pelo total de fichas que foram elaboradas por cada um deles. Então, observe. O total de fichas aqui é a quantidade total de técnicos que estão presentes aí, multiplicado pelo total de fichas que foram elaboradas por cada um. Mas qual que é esse total de técnicos que estão presentes nesse momento? Nós não sabemos qual que é essa quantidade total de técnicos. Então, vou falar que essa quantidade total de técnicos aqui vai ser uma quantidade X. Agora, qual vai ser o total de fichas que foram elaboradas por cada um desses técnicos? Repare, cada um deles ele tem que fazer um resumo, uma ficha dessa aqui sobre cada um dos demais colegas. Ele não vai fazer sobre ele mesmo. Então, nós temos aqui ó, X técnicos. Se ele tem que fazer aqui, ó, ele tem que elaborar uma ficha para cada um dos outros técnicos, então cada técnico aqui ele vai produzir qual quantidade? Vai ser a quantidade total de técnicos menos a dele. Então, vai ser X aqui menos 1. Então, aqui, esse total de fichas, que é 132, é igual ao total de técnicos que nós temos presentes, que é X, multiplicado pelo total de fichas que é elaborado aqui por cada um. E cada um tem que elaborar a quantidade de total de técnicos que nós temos, que é X, menos a dele mesmo. Então, X menos 1. Então, nós vamos ter aqui essa equação, ó, 132, que é igual a X aqui, ó, vezes X menos 1. Então, 132 é igual a X, que é o total de técnicos, multiplicado pelo total de fichas que cada um vai elaborar. Ele vai elaborar a quantidade total de técnicos que tem, menos 1, porque ele vai tirar ele. Ele não vai elaborar uma ficha sobre ele mesmo, ele elabora sobre os outros colegas. Então, temos essa equação aqui. Aqui, repare, nós sabemos que a ordem dos fatores aqui eu não altera o produto. Então, eu posso escrever assim, ó, X menos 1 aqui, vezes X, e isso é igual a 132. Aqui, pessoal, observe, nós temos aqui ó, x e x menos 1, x e x menos 1. Notem, esses dois números aqui precisam ser números inteiros, porque a quantidade de técnicos tem que ser uma quantidade inteira. E o total de fichas elaboradas por cada um também precisa ser uma quantidade inteira. Então, notem, nós temos um produto de dois números inteiros aqui, e repare, esses dois números inteiros aqui são números inteiros e consecutivos. Então, qual vai ser o produto de dois números inteiros consecutivos que vai resultar em 132? Essa aqui é fácil. O produto de dois números inteiros aqui, ó, consecutivos, que vai resultar em 132, esses números só podem ser 11 e 12. Se você multiplicar 11 por 12, realmente vai dar 132. Então, o produto de dois números inteiros consecutivos que vai dar 132 tem que ser 11 e 12. Então, esses números devem ser 11 e 12. Assim, nós já sabemos que o x menos 1 aqui ó, é 11 e o x tem que ser 12.
Bom, repare, esse x menos 1 aqui está me dando o quê? Está me dando o total de fichas. Então, o total de fichas que cada técnico elaborou foi quantas? Foram 11 fichas. Então, cada técnico precisa elaborar 11 fichas. E qual que é o total de técnicos? É o x, que vai ser 12 técnicos. Então, nós temos 12 técnicos. E cada técnico aqui ele elaborou, então, 11 fichas. Ele não elaborou a dele mesmo. Se ele elaborou, cada técnico elaborou 11 fichas, então o número de fichas que cada técnico recebeu vai ser quantos? Ele vai receber 11, porque ele não vai receber dele mesmo. Então a resposta vai estar aqui na letra D. O número de fichas que cada técnico recebeu foram 11 fichas. Mas caso você tenha alguma dificuldade em enxergar esse produto de dois números aqui, que vai ser 11 e 12, que vai resultar em 132, você pode pegar essa equação aqui e resolver. Vamos pegar essa equação, vamos colocar aqui, ó, x menos 1 vezes x é igual a 132. Então aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vou pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e vou multiplicar aqui ó, por x. Então ó, x vezes x aqui vai ficar x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos x. E agora eu peguei 132 e vou passar aqui para o primeiro membro. Então eu vou para cá menos 132 e isso aqui é igual a zero. Repare, nós conseguimos chegar aqui ó, nesta equação de segundo grau para a gente resolver. Então, para resolver essa equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. E para isso a gente vai calcular delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nosso A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 132. Então, B ao quadrado, B é menos 1, ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes o A, que é 1 menos 4, vezes menos 132, menos esse menos dá mais. 4 vezes 132 a gente encontra 528. E 528 somado com 1 aqui vai dar 529. Pronto, achamos delta. Agora vamos achar o valor do x. Para achar o valor do x, a gente aplica aí a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, vamos colocar aqui o traço de fração. De acordo com a fórmula, a gente vai colocar aqui ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nosso b aqui, observe, é menos 1. Então, é menos 1. E menos 1 aqui vai ficar mais 1. Mais ou menos raiz de delta. Delta nós encontramos que é 529. Então, aqui raiz quadrada de 529. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, então 2 vezes 1 sobre 2. Então, aqui vai ser, traço de fração, vai ser 1 mais ou menos raiz quadrada de 529. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 529? Esse número é 23. Tudo isso aqui ó, sobre 2. Assim, nós vamos ter duas raízes, x' e x duas linhas. X' então vai ser ó, 1 mais 23 sobre 2. Então, vamos escrever aqui, ó, 1 mais 23 sobre 2. X duas linhas. 1 menos 23 sobre 2. Vamos escrever aqui também. 1 menos 23 sobre 2. E agora aqui é só fazer as continhas. 1 mais 23 aqui dá 24. Dividido por 2 aqui vai dar 12. Vamos ver essa aqui. Ó. 1 menos 23 vai dar menos 22. Que dividido por 2 vai dar menos 11. Pronto, então as raízes dessa nossa equação foram menos 11 e 12. No entanto, o x aqui está indicando para a gente o total de técnicos. Esse total de técnicos, evidentemente, não pode ser uma quantidade negativa. Então, nosso x, de fato, precisa ser 12. Então, agora que eu achei que o x é 12, para achar o total de técnicos, eu vou pegar 12 menos 1, que de fato aqui ó, vai dar um total de fichas elaboradas por cada um. De fato, aqui vai ser ó, 12 menos 1, 11. Assim, o número de fichas que cada técnico recebeu vai ser quantas? Vão ser 11 fichas. Repare, o total de técnicos são 12. Cada técnico não vai elaborar para ele mesmo. Ele tem que elaborar para os colegas dele, os demais técnicos que estão. Se são 12 técnicos, ele precisa elaborar para 11 técnicos. Para os outros 11 aqui, ele vai elaborar 11 fichas. Se ele vai elaborar 11 fichas, automaticamente ele vai receber 11 fichas. Né? Cada técnico recebeu, portanto, 11 fichas. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola! Veja que aqui a questão acabou ficando grande, porque eu acabei resolvendo aqui, utilizando aqui a equação de segundo grau. Mas ela poderia ser bem mais rápida aqui, ó. Nós concluímos aqui, ó, que o número de fichas que cada técnico elaborou foram 11, portanto, aqui a resposta vai ser o total de fichas elaboradas por cada um, 11. Assim, o número de fichas que cada técnico recebeu é o número de fichas que ele elaborou. 11 fichas e, de fato, essa resposta está na letra D. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? Última questão dessa prova, pessoal, foi essa questão 15, e que eu resolvi utilizando o mínimo múltiplo comum e contagem de dias no calendário. A questão diz assim: Carlos, Ana e Lúcia são profissionais liberais que prestam serviços para certa empresa que funciona todos os dias. Para essa empresa, independentemente de o dia ser útil ou não, Carlos presta serviço a cada 3 dias, enquanto que Ana e Lúcia prestam serviços a cada 4 e 5 dias, respectivamente. No dia 4 de julho de 2023, foi a primeira vez em que Carlos, Ana e Lúcia prestaram serviços nessa empresa
no mesmo dia do segundo semestre de 2023. O dia imediatamente posterior à segunda vez em que esses 3 profissionais prestaram serviços nessa empresa no mesmo dia do segundo semestre de 2023, em que estiveram prestando seus serviços nessa empresa Carlos e Ana, mas não Lúcia, foi o dia qual desses daqui? Bom, pessoal, vamos tomar as informações aqui do texto. Está dizendo aqui que Carlos, Ana e Lúcia são profissionais liberais e que prestam serviços para essa empresa que funciona todos os dias. Então, esses 3 profissionais aqui, Carlos, Ana e Lúcia, eles prestam serviço para essa empresa. Aí falou que para essa empresa, independentemente de o dia ser útil ou não, Carlos presta serviço a cada 3 dias. Então, o Carlos presta serviço para essa empresa sempre a cada 3 dias. Enquanto que Ana e Lúcia prestam serviços a cada 4 e 5 dias, respectivamente. Ou seja, nessa ordem. Significa então que a Ana ela presta serviço para essa empresa a cada 4 dias. Já a Lúcia ela presta serviço para essa empresa a cada 5 dias. Mas aí informou que no dia 4 de julho aqui de 2023 foi a primeira vez que Carlos, Ana e Lúcia, os 3 juntos, prestaram serviço nessa empresa no mesmo dia do segundo semestre de 2023. Então, nesse dia 4 de julho aqui, de 2023, os 3 prestaram serviços juntos para essa empresa. Então, se os 3 prestaram serviço nesse dia 4 de julho aqui, esse aqui vai ser o meu dia inicial. Esse é meu dia inicial aqui, vai ser meu dia 0. Então, nesse dia 0 aqui, que é meu dia inicial, os 3 estavam juntos nessa empresa. Como eu sei que o Carlos ele presta serviço para essa empresa a cada 3 dias, e ele prestou serviço para essa empresa aqui, nesse dia 0, que é o dia 4 de julho, quando será a próxima vez que ele volta a prestar serviço para essa empresa? Será depois de 3 dias. E quando será a próxima vez que ele volta a prestar serviço para essa empresa? 3 dias mais tarde, portanto, depois de 6 dias desse dia inicial aqui, que foi o dia 4 de julho. E quando será a próxima vez que ele volta a prestar serviço para essa empresa? 3 dias mais tarde, portanto, depois de 9 dias desse dia inicial, que foi o dia 4 de julho. E quando será a próxima vez que ele volta a prestar serviço para essa empresa? 3 dias mais tarde, portanto, depois de 12 dias aqui, desse dia inicial. E assim sucessivamente. Já a Ana, ela presta serviço para essa empresa a cada 4 dias. Então, aqui nesse dia 4 de julho, ela prestou serviço para essa empresa. Então, quando será a próxima vez? A próxima vez será 4 dias mais tarde. E quando será a próxima vez? 4 dias mais tarde, portanto, depois de 8 dias desse dia inicial, que é o dia 4 de julho. E quando será a próxima vez que ela volta a prestar serviço para essa empresa? 4 dias mais tarde, portanto, depois de 12 dias desse dia inicial. E quando será a próxima vez? 4 dias mais tarde, portanto, depois de 16 dias desse dia inicial, que é o dia 4 de julho. E assim sucessivamente. Agora, a Lúcia ela presta serviço para essa empresa a cada 5 dias. Nesse dia 4 de julho, que é meu dia inicial, ela prestou serviço nessa empresa. Então, quando será a próxima vez que ela volta a prestar serviço para essa empresa? Depois de 5 dias. E quando será a próxima vez? 5 dias mais tarde, portanto, depois de 10 dias desse dia inicial, que foi o dia 4 de julho. E quando será a próxima vez? 5 dias mais tarde, portanto, depois de 15 dias desse dia inicial, que é o dia 4 de julho. E quando vai ser a próxima vez? 5 dias mais tarde, portanto, depois de 20 dias desse dia inicial, que é o dia 4 de julho, e assim sucessivamente. Repare, nesse dia 4 de julho aqui, esses 3 profissionais eles prestaram o mesmo serviço aqui para essa empresa. Esses 3 profissionais eles prestaram serviço juntos aqui no mesmo dia, no dia 4 de julho. Então, nesse dia aqui, os 3 estiveram nessa empresa. Então, quando será a próxima vez que os 3 vão estar juntos novamente na empresa? Repare bem, todos esses números que nós colocamos aqui, 0, 3, 6, 9, 12, etc., todos esses números aqui são múltiplos de 3. Da mesma forma aqui, todos esses números que nós temos aqui, 0, 4, 8, 12, 16, são múltiplos de 4. Assim como todos esses números aqui, 0, 5, 10, 15, 20, são múltiplos de 5. Então, esse número que nós estamos procurando aqui, observe, ele precisa ser um múltiplo desses 3 números aqui. Nós estamos procurando um número, então, que seja múltiplo. E precisa ser o mesmo múltiplo aqui, para os 3, para o Carlos, para a Ana e para a Lúcia. Então, nós precisamos um múltiplo aqui que seja comum. E nós precisamos saber qual foi o menor intervalo de tempo que se passou dessa primeira vez que eles estiveram juntos nessa empresa para essa segunda vez que eles estiveram juntos nessa empresa. Então, precisa achar qual foi o menor intervalo de tempo que se passou desse dia 4 de julho para esse próximo dia aqui que nós não sabemos qual é ainda. Então, precisa encontrar aqui esse menor intervalo de tempo. Portanto, nós precisamos encontrar aqui o menor múltiplo comum. Se nós precisamos encontrar o menor múltiplo comum, nós precisamos encontrar aqui o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números aqui, 3, 4 e 5. Para a gente calcular esse mínimo múltiplo comum aqui está fácil. Esses 3 números são primos entre si. Então, se eles são primos entre si, o nosso mínimo múltiplo comum é o produto deles.
Então é só fazer 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4, 12. Vezes 5 vai dar 60. Então esse número que nós estamos procurando aqui é 60. Significa que a próxima vez que eles vão estar juntos novamente nessa empresa será depois de 60 dias. Então repare, nós já sabemos que eles estiveram juntos aqui, os 3 juntos da mesma empresa aqui, foi no dia 4 de julho. Bom, no dia 4 de julho aqui, o mês de julho tem quantos dias? O mês de julho tem 31 dias. Então, do dia 4 de julho até chegar nesse último dia aqui, que é o dia 31, nós temos quantos dias? Do dia 4, incluindo o dia 4, incluindo o dia 31, nós temos quantos dias? 31 menos 4 dá 27. Somando com esse dia 4 aqui, porque esse dia 4 precisa ser contado também, nós temos então 28 dias. Mas nós precisamos chegar em 60 dias. Então, nós precisamos entrar agora para o mês de agosto. O mês de agosto tem quantos dias? Bom, o mês de agosto também tem 31 dias. Então, somando 28 aqui com 31, então aqui até aqui já se passaram 59 dias. Portanto, o dia 60 aqui tem que estar no mês de setembro. Então, aqui nós vamos ter o dia 60. Esse dia 60 aqui vai ser o primeiro dia aqui de setembro. Então, aqui nós vamos estar no dia 1º. Então, aqui o dia 1º de setembro vai ser quando eles vão encontrar novamente aqui juntos os 3 nessa empresa. Então, no dia 1º de setembro, após 60 dias, os 3 aqui, esses 3 profissionais estiveram juntos trabalhando nessa empresa. Bom, agora repare, a pergunta da questão foi essa daqui, Qual foi o dia imediatamente posterior a essa segunda vez em que esses 3 profissionais prestaram serviço juntos nessa empresa no mesmo dia desse segundo semestre de 2023, mas em que estiveram prestando seus serviços nessa empresa o Carlos e a Ana, mas não a Lúcia. A pergunta aqui, pessoal, ficou bem mais difícil para entender. Então, eu vou tentar pegar essa pergunta e vou melhorar ela aqui. Então, repare, ele quer saber aqui qual foi o dia imediatamente posterior à segunda vez que eles estiveram juntos, ou seja, após esse dia 1º. Então, eu quero saber aqui qual foi esse dia aqui, do dia aqui, imediatamente posterior a esse dia 1º de setembro. A segunda vez aqui deu no dia 1º de setembro. Então, ele quer saber qual foi o dia imediatamente posterior a essa segunda vez. Então, qual foi o dia imediatamente posterior aqui a esse dia aqui, depois do dia 1º de setembro. Então, qual foi o dia imediatamente posterior aqui, depois do dia 1º de setembro. Mas em que estiveram prestando seus serviços juntos nessa empresa, Carlos e Ana, mas não a Lúcia. Então, depois do dia 1º de setembro, nós precisamos saber aqui agora em que Carlos e Ana prestaram serviços juntos, mas somente o Carlos e Ana, mas sem a Lúcia. Então, aqui, qual foi o dia imediatamente posterior aqui, depois desse dia 1º de setembro, que o Carlos e a Ana prestaram serviços juntos, mas sem a Lúcia? Bom, quando é que o Carlos e Lúcia prestam serviços juntos? Repare que o Carlos e a Ana, mas a Lúcia não. Repare, o Carlos e a Ana aqui, eles vão prestar serviço juntos sempre aqui, de 12 em 12 dias. Então, depois do dia 1º de setembro aqui, após 12 dias aqui, o Carlos e a Ana vão estar juntos, mas não a Lúcia. Então, ainda temos mais 12 dias, mas ele quer saber qual foi o dia imediatamente posterior a esses 12 dias aqui. Então, nós ainda temos mais um dia. Portanto, somando aqui, dia 1º aqui, mais 12 dias para frente, mais esse um dia, que é o dia imediatamente posterior, isso aqui vai dar 14. Portanto, qual foi o dia imediatamente posterior a esse dia 1º de setembro, que quando eles prestaram serviço juntos aqui pela segunda vez, em que Carlos e Ana prestaram serviço juntos, mas sem a Lúcia, foi no dia 14 de setembro. Então, a pergunta da questão foi, o dia imediatamente posterior à segunda vez, em que esses 3 profissionais prestaram serviços nessa empresa, no mesmo dia do segundo semestre de 2023, em que estiveram prestando seus serviços nessa empresa, Carlos e Ana, mas não a Lúcia, foi o dia 14 de setembro. E essa resposta eu entrei aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão. A pergunta aqui foi a parte mais difícil dela, mas o restante da questão foi muito tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!